Quando avaliamos um paciente masculino, é muito importante, novamente, vermos a proporção, né, do rosto, quer dizer, o eixo longitudinal com o eixo horizontal, sempre na proporção também de 1 para 1,618, então obviamente que o eixo longitudinal é maior do que o lateral. Então ele aparentemente tem uma face longa, mas a largura é proporcional a esse comprimento, então está muito bem dentro das medidas. E como eu já falei, ou eu sempre falo nas minhas palestras, o contorno inferior é muito importante no homem. É necessário que seja mais evidente, tenha mais informação do que o terço médio e o terço superior, o que traduz masculinidade, virilidade. Então, nós percebemos o quê? Quer dizer, o terço superior é proporcional ao terço médio dele, que é um pouco mais longo, mais o terço inferior, o mento dele equilibra o terço médio também. E quando vimos a largura, comparando os terços, nós percebemos que como existe um masseter bem masculino, quer dizer, ele é bem largo nessa parte, morde assim para a gente ver, ele é bem largo, e o mento também ele é largo e bem projetado. Ou seja, o padrão masculino está prevalecido. A única área que poderia ter uma correção seria a linha de mandíbula nessa região, porque como a gente vê, o masseter é bem largo, aqui afina um pouco, e o mento é bem largo também. Então, a única área que poderia ser preenchida. Quando a gente percebe isso no perfil, nós vemos que a projeção do mento está boa, né? Quer dizer, ela está proporcional ao ângulo de nariz e glabela, então as proporções estão todas perfeitas. Novamente, essa parte é que pode ser preenchida para ficar harmônica com a lateralidade, quer dizer, a hipertrofia de masseter aqui e com a região mentoniana. Agora, no futuro, provavelmente, se o paciente não for prevenido e tratado, a gente tem um encurtamento da área mentoniana e pela musculatura mentoniana também vai ficando assim, ou seja, mais curto com o tempo e, consequentemente, o terço inferior vai ficar mais curto do que os outros, então vai ficar desarmônico. Mas, por enquanto, isso não ocorre. Então, quando a gente marca, no caso dele, essa região, a gente marca lateralmente aumento, né? Esse espaço entre a gordura, o buccal fat pad, que é a gordura, e o jaws, aqui que é outra gordura lateralizando a região de terço inferior dele. A linha de mandíbula nós marcamos também e, portanto, essa parte é que nós vamos preencher para deixar essa região mais larga e proporcional ao masseter e, consequentemente, aumento dele. E sempre ficar de olho nessa região, né, na região de lipodistrofia, porque o homem, como a gente tem muito menos estrogênio do que a mulher, a gente tem menos gordura nessa região malar anterior. Como a gente percebe, ele tem muito bem contornado o arco zigomático, mas a gordura malar anterior ela é fina, o que é bem do padrão masculino. E essa parte geralmente é mais baixa do que essa, mas no caso do homem não pode ser muito funda também, como os maratonistas, como quem malha, tem percentual de gordura baixo. Então, no caso dele está ok, mas a gente pode prevenir fazendo um pouquinho de volume nessa região para ficar proporcional realmente ao modíolo, que é o conjunto dos músculos que vem para o canto aqui de ângulo de boca. Então é muito importante essa proporção dessa área com essa, mas sempre um predomínio maior do terço inferior. Então, se fosse um paciente masculino, onde ele tivesse essa projeção bem angulada de osso zigomático e região maxilar anterior ou malar anterior, mas que essa parte fosse bem fechada, bem fina e com queixo bem retrognata, seria um padrão mais feminino para um homem. Então a gente teria que fazer toda essa região daqui, o ângulo de mandíbula, que não é o caso dele, que ele está muito bem de ângulo de mandíbula e de masseter, né? Consequentemente a linha de mandíbula e também o mento, para poder projetar e aumentar um pouco o comprimento desse mento. Mas no caso dele, só a linha de mandíbula será suficiente.